Lição 8. Uma lição de humildade. Olha, pessoal. Segundo trimestre de 2025. Lição 8. Uma lição de humildade. Essa lição tá maravilhosa. Uma lição de humildade. Texto áureo. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. João 13 e 15. Jesus está dizendo que como ele fez, nós temos que fazer. Porque eu vos dei o exemplo para que o que eu fiz, vós façais também. João 13 e 15. Então, tudo que Jesus fez, devemos copiar. Ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo, disse Paulo. Nós somos imitadores de Paulo, imitadores de Cristo, pregando a verdade. Então, nessa lição, Jesus dá um exemplo de humildade. É o lava-pés. Nós vamos aprender hoje sobre o lava-pés de Jesus. Por que Jesus mandou os discípulos lavar os pés e que ele estava não só mandando, mas fazendo. Jesus deu o exemplo lavando os pés. E o que significa lavar pés? Qual era a cultura daquele tempo? Por que hoje na igreja não tem lava-pés? Nós vamos aprender hoje nessa revista. Texto áureo. E a submissão é um serviço de característica de maturidade, da grandeza, do percurso do crescimento espiritual. Está aí o texto áureo e a verdade prática. Então vamos para a introdução. Nessa lição, iremos analisar a narrativa do capítulo 13 de João. Esse episódio bíblico retrata o ato de Jesus, conhecido como lava-pés. Por que Jesus lavou os pés? Qual o significado do lava-pés? Ele mandou lavar pés? Jesus lavou o pé de Pedro, do discípulo? O que ele quis ensinar com esse exemplo? Reverência de humildade, olha só, onde ele ensina através do seu exemplo. Relevância à humildade para aqueles que seguem. Esse capítulo oferece-nos uma valiosa lição sobre a humildade na vida cristã. A partir do exemplo de Jesus, somos convidados a servir o próximo de forma humilde. Pessoal, o que é o lava-pés? Lava-pés era uma cultura no tempo de Jesus que recebia os visitantes nas suas casas e lavava o pé. Hoje, aqui no Brasil, a nossa cultura é o seguinte: chegou um visitante de longe, você vai oferecer uma água, um chuveiro para tomar um banho, um café, um lanche, um almoço, uma janta, não é isso? Então, no tempo de Jesus, o lava-pés era como se fosse isso aqui no Brasil. Você aceita um banho, você aceita um café, você aceita almoçar. Naquele tempo era uma honra quando a pessoa chegava na casa do outro que tinha que lavar os pés. Primeiro porque ficava inchado, caminhava no sol quente, empoeirado, não tinha sapato, era sandália. Aí os pés ficavam sujos e inchados. Aí quando uma pessoa oferecia para lavar os pés, era um refrigério para a alma daquela pessoa que estava cansada. Andei tanto aí, tô suado, tô empoeirado, tá inchado os pés. Aí o cara lavava o pé. Aí o cara... Então, era a cultura do tempo de Jesus. Jesus se ofereceu a lavar os pés, porque era cultura. Agora, por que a igreja de hoje não lava os pés? Tem um irmão... tem igreja hoje, igreja pentecostal do lava-pés. Já viu? Igreja do lava-pés. Pode colocar aí no Google ou no YouTube, Igreja do lava-pés. Até hoje ele lava os pés um dos outros dentro da igreja. O pastor lava os pés do membro, o membro lava o pé do pastor. Parece que é todo culto, é toda ceia. Negócio assim. Pesquisa aí, Igreja do lava-pés. Eu não sei se é todo culto ou se é toda santa ceia que tem que lavar os pés um do outro. Eu viro para o irmão, deixa eu lavar o teu pé, você lava o meu,
e fica aquele trabalho da igreja do lava-pés. O que eu tenho a falar biblicamente do lava-pés? O lava-pés não é doutrina, é cultura da época. Por exemplo, no tempo de Paulo, eles beijavam o ósculo. No tempo de Jesus, dos antigos, eles beijavam. Homem beijava homem, mulher beijava mulher, como a igreja e congregação cristã faz hoje. Mas não tem mandamento. Não tem, é obrigado a beijar os irmãos. Não tem mandamento, é cultura. O que não tem na Bíblia como doutrina é cultura. E a cultura não é obrigado a ninguém servir. O lava-pés não é uma doutrina. Jesus falou, toda minha igreja tem que lavar os pés. Não, Paulo não lavou o pé de ninguém. Paulo não ensinou lava-pés. Foi só uma vez que Jesus lavou os pés do discípulo para dizer, mostrar a humildade. Eu estou mostrando como deve ser humilde. Servir, ajudar os outros. Só isso. Jesus não falou que é obrigado para a igreja lavar os pés. Ele falou, é obrigado a amar o próximo, obrigado a se compadecer, ajudar os pobres, muitas coisas ele vem falando. Mas de lava-pés ele não fala para a sua igreja. Ele falou para o seu discípulo como sinal de submissão. Eu vou lavar os teus pés como sinal de humildade. Eu sou humilde e eu vou provar que eu sou humilde, lavando os pés de vocês. Jesus não queria dizer que é doutrina. É doutrina bíblica, toda igreja tem que lavar uns pés dos outros. Não. Igreja do lava-pés, eles estão achando que Jesus mandou a igreja lavar. Não. Paulo não mandou lavar pés, nem Jesus. Jesus mandou o discípulo lavar os pés uns dos outros no sentido de humildade. Até porque naquele tempo era cultura. É o lava-pés, era a cultura do tempo de Jesus. Quando Jesus chegava na casa de alguém cansado, alguém se oferecia para lavar os seus pés. Estava cansado, inchado, sujo. Então é refrigério para a pessoa. É questão de cultura. Entendeu, pessoal? Mas hoje não tem mais poeira, não tem deserto, o cara chega com o pé limpo. Hoje essa cultura não existe para nós. Pode existir em alguns países lá da África, que tem deserto, que o cara suja o pé, que o cara chega com o pé inchado, aí você oferece ali, é uma cultura, não mandamento bíblico. Não é mandamento. Jesus falou, um novo mandamento vos dou, que amei uns aos outros. O amor é mandamento. Lava-pés não é mandamento, é cultura. Então, tem igrejas também, pessoal, lembrei. Tem igrejas que, para eles entrar na igreja, ele tem que tirar o pé, o sapato, a sandália, o tênis. Porque Moisés tirou o sapato e Deus falou, Moisés, tira o sapato em que pisas, porque o lugar que você pisa é terra santa. Aí, baseado nesse texto de Moisés, que tirou o sapato, os sandálias, para entrar naquela terra que era santa, que Deus falou, baseado aí, muitos pastores falam, ó, na hora que entrar na igreja, tira o sapato. Tira o sapato, porque a terra é santa. Não tem mandamento para tirar sapato para entrar dentro do tabernáculo. Os sacerdotes entravam no tabernáculo de sapato, de sandália, não descalço. Descalço foi uma exceção que Deus mandou Moisés, no sentido de tirar os pés, pessoal, quer dizer, se esvaziar. Porque quem andava descalço eram os escravos. Aí Deus falou, Moisés, tira o sapato, tira a sandália dos teus pés. Ou seja, você é servo, eu sou o Senhor. Você não vai chegar em cima de nada. O escravo, ele andava descalço, sem sapato. Deus queria dizer, Moisés, você é meu servo, é meu escravo. O que eu falar, você vai obedecer. Tira o sapato, tira a sandália. Ele tirou. Agora você é servo, porque o servo andava descalço diante do seu Senhor. Mas não é mandamento bíblico tirar o sapato, não é mandamento bíblico lavar o pé. Jesus lavou o pé só como sinal de submissão e de humildade. Ele falou, eu vou mostrar um ato de humildade, um ato de submissão, não um ato de mandamento. Eu vos dou um mandamento para vocês, lavais uns aos pés dos outros. Não. A igreja do lava-pés é errado.
Eu, pessoalmente, quando vou na igreja, não quero que ninguém lave meu pé. E também eu não vou lavar o pé de ninguém cheio de chulé. Porque tem irmãos que é um chulé terrível, meu irmão. Tira o sapato, tira a meia, empertia toda a casa. É um chulé diabólico. Entendeu? Um chulé violento. Eu, graças a Deus, não tenho um chulé. Mas já pensou, irmão, você ser obrigado a lavar dentro da igreja, no dia de Santa Ceia, o pé do teu irmão cheio de chulé? Não existe. Lavar pé para mim hoje é perder tempo. Eu vou para a igreja para ouvir a palavra, passear e louvar a Deus, amém. Não vou para lavar pé. Quem quiser lavar o pé, lava em casa hoje, pessoal. Não tem necessidade de trazer a cultura do lava-pés do tempo de Jesus para dia de hoje. Não tem. É um absurdo. A cultura daquela época era outra. Eles tinham cultura de beijar, chamado ósculo santo. Você beija? Não. Por que você quer lavar o pé? Eu não lavo o pé. Eu não lavo nem o meu pé direito, eu vou lavar o pé dos outros? Essa é a verdade. Por que eu não lavo o pé de ninguém? Porque não é mandamento. É cultura. Se é cultura, é para aquele povo, é para aquela época, é para eles. Jesus estava inserido nessa cultura, por isso que lavou o pé. Ah, por que Jesus lavou o pé? Porque ele estava inserido na cultura. E Jesus, naquele tempo, usava cabelão, barbão, roupão. É a cultura. Jesus estava inserido naquela cultura. De cabelão, barbão, roupão, lava-pé. Entendeu? Sandália. Hoje é tênis, sapato de couro, paletó. Hoje não tem mais essa cultura. Então, o lava-pés não é mandamento bíblico. O lava-pés é uma cultura daquela época, tá bom? Por isso que Jesus lavou o pé, porque ele estava naquela época, daquela cultura. Se eu tivesse lá naquele tempo, eu ia lavar os pés. Com certeza. Se eu tivesse morando naquele tempo, naquele país, naquela época, se a cultura é de todo mundo lavar os pés, eu ia lavar os pés. Mas hoje essa cultura não existe. Para mim é um absurdo hoje. Entendeu? Então Jesus, no lava-pés, queria trazer uma lição de humildade. E quantas vezes Jesus lavou os pés? Tá vendo? Foi de todo mundo que Jesus lavou os pés? Foi todo dia que ele lavou os pés? Jesus não tinha tempo nem para batizar os discípulos. Está escrito na minha Bíblia que Jesus pregava, ganhava alma e os seus discípulos batizava. Está escrito assim, ele mesmo não batizava ninguém, mas os seus discípulos batizava. Por que Jesus não batizava? Porque Jesus não tinha tempo para ficar mergulhando o povo na água, não tinha tempo para batizar. Ele tinha tempo para pregar. Ele era evangelista, pregador, profeta, não batizador de água. Uma multidão de 1000 pessoas ele ia batizar, demorar 1 dia, 2 dias. Ele não perdia tempo batizando. Ele perdia tempo pregando a palavra de Deus. Entendeu? Agora Jesus todo dia lavando o pé, todo dia lavando o pé. Jesus não lavou o pé de ninguém, não, meu irmão. Só uma vez, do seu discípulo e de mais ninguém. E foi uma única vez. Você não vê Jesus lavando o pé todo dia, todo dia. Você não vê ele mandando lavar pé. E ele não lavou o pé de Maria Madalena, não lavou a pé de João Batista, não, meu irmão. Foi só uma fase de ensinamento que Jesus deu para os seus discípulos. Atenção, hoje aqui nesse culto é diferente. Traga uma bacia de água. Para quê? Eu vou lavar os pés. Aí Pedro, lava a cabeça, o corpo, a mão também. Jesus, não. É só os pés. Mas por que só os pés, Senhor? Eu vou dar uma lição de humildade. Só isso. Eu vou dar uma lição de humildade. Foi isso que Jesus fez. Só uma vez, num culto só. O discípulo estava reunido. Jesus, vamos mudar hoje? Vamos. Hoje eu não vou ensinar vocês, não. Eu vou ensinar lavando os pés. Como assim, Senhor? Lavar os pés. Eu vou mostrar que nós temos que ser humildes, que nós temos que ser simples, que nós temos que servir aos outros. Mas você não vê em outros evangelhos Jesus lavando o pé todo dia, toda hora, mandamento. Não existe isso, pessoal. Foi só uma vez. O lava-pés de João, capítulo 13, versículo de 1 a 10, é um exemplo só que Jesus deu. Não foi mandamento. Ele não está escrito, um novo mandamento vos dou,
que lavais os pés um dos outros. Não. O novo mandamento vos dou, que ameis. Amar é mandamento. Lavar o pé é cultura, é costume. É um costume daquela época. É uma cultura. Tá bom? A doutrina é universal. A cultura é local e passageira. O exemplo que Jesus deixa de lavar o pé. Humildade. Qual o sentido que Jesus lavou os pés? Humildade, submissão e serviço. Nós temos que ser humilde. Jesus queria dizer, eu sou o Senhor dos senhores, mas eu vou mostrar que nós temos que ser humilde. Eu vou lavar o pé de todo mundo aqui. Vem cá, Pedro. Lavou o pé. Vem cá, João. Lavou o pé. Eu vou lavar o pé de vocês no sentido que eu sou a humildade. Vocês têm que submeter à humildade e à submissão e servir aos outros. Só isso. A vida dos ensinamentos do nosso Senhor do constitui no convite para aprendermos com Ele sobre mansidão, humildade. Nesse sentido, olha só, tem gente, se Jesus lavou, também vou lavar. É? Se Jesus lavou os pés, você vai lavar? Tudo que Jesus fez, você vai fazer, é? Então deixa tua barba crescer, seu cabelão crescer e usa roupa de Dom Pedro. Pedro Alves Cabral chegou assim, Dom Pedro usava aquele roupão. Você vai usar o roupão de Dom Pedro? Jesus usou. Você vai usar cabelo grande? Jesus usou. Você vai usar barbão? Jesus usou. Não, porque tudo que Jesus fez eu vou fazer. Nem tudo, meu irmão. Jesus andava de sandália. É a cultura daquela época. Hoje você anda de sapato, terno, paletó. Entendeu? Jesus naquele tempo ele andava 10, 12 horas a pés de uma cidade para outra. Você anda a pé? Não. Você anda de metrô, de ônibus, de trem, de carro, de Uber, de táxi. Menos de pé. Então você não vai fazer tudo que Jesus fez, meu irmão. Você não vai fazer. Não faz mesmo. Jesus ficou 40 dias sem comer. Você fica 40 dias sem comer, você vai morrer. Não, tem que seguir Jesus. Tudo que ele fez eu tenho que fazer. Não. Você não tem que fazer tudo que Jesus fez. Você tem que fazer tudo que ele mandou. Tá bom? O que ele mandou, você tem que fazer. O que ele fez, nem tudo, algumas coisas. Por exemplo, Jesus andou em cima da água. Vai andar? Vai. Tem 2 pastores aí que foi fazer o que Jesus fez. Andou em cima da água. Não conseguiu, afogou e morreu. Tem outro pastor que falou, se Jesus, ele falou assim, na Bíblia, Jesus ficou 40 dias sem comer. Eu também vou ficar 40 dias sem comer. No 30 dias que ele ficou sem comer, ele morreu. Então, nem tudo que Jesus fez, você pode fazer. Jesus morreu na cruz. Você vai morrer? Então, não é tudo que ele fez. Algumas coisas que ele fez, podemos fazer. Outras não. Mas tudo que ele deixou como mandamento, aí sim tem que obedecer. O que ele escreveu que é mandamento, eu faço. O que ele fez que era cultura e costume, eu não sou obrigado a fazer. Entendeu, pessoal? Pedro andava armado. Era a segurança de Jesus. Você vai ter segurança? Não. Então, muitas coisas que Jesus fez era o contexto, era a cultura daquela época. Que nem tudo daquela época me serve para o dia de hoje. Roupa de Dom Pedro, cabelão, barbão, lavar o pé. É cultura daquela época. Hoje a cultura mudou. A doutrina é universal. A cultura é local. Aí o seu discípulo aprender a lição, tem que ser humilde, como Jesus é. O lava-pés não é mandamento, é um símbolo de humildade. Jesus foi humilde. Tá bom, pessoal? Então, essa é a lição de número 8. Uma lição de humildade. Próxima lição, lição 9. Se você quer se inscrever nesse canal, nós temos os livros de teologia. Livro de teologia, o curso básico, médio, bacharel. Eu tenho uma Bíblia de estudo, para quem quiser.
Palavra de Jesus em vermelho, Palavra de Deus em azul. Ó, tudo que Deus falou está em azul, tudo que Jesus falou está em vermelho. A formatura vai ser esse ano, e quem quiser o anel, anel fino e anel grosso. Olha aí, pessoal, vem na caixinha, ó. A formatura é esse ano. Quem quiser a Bíblia de estudo, me chama no WhatsApp. E quem quiser comprar os livros também me chama no WhatsApp, tá bom?